Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre comportamento agonístico. Comportamento agonístico é uma interação que pode ser intra ou interespecífica e está relacionada com a resolução de um conflito, né? A maior parte das interações agonísticas elas vão ser formadas por três elementos: a agressão, de fato, que vai ser formada tanto pelo ataque quanto pela ameaça, a fuga e a submissão. As três são muito importantes, mas a submissão ela é fundamental para uma espécie que precisa ter uma existência em sociedade, né? Que se ela sair dali, ela sozinha não vai conseguir sobreviver. E a submissão, ela é um comportamento que tem que ser muito diferente da agressão. Então, ele não pode deixar dúvida para o outro animal o que aquele comportamento, aquela postura ela significa, né? Senão ele pode agredir ao invés da submissão evitar a agressão. E essa submissão ela vai ser formada também por diferentes comportamentos, desde evitar se aproximar ou evitar olhar nos olhos, agachar, sinais que a espécie entende que ela está aceitando a superioridade do outro e isso de fato reprima o seu comportamento agressivo, né? E o que pode determinar um conflito? Competição por alimentos, por água, por parceiros sexuais, por local de reprodução, parceiro para limpeza, enfim, né? Qualquer coisa que entra no contexto da competição, né? Um recurso que está escasso, não tem para todo mundo, ou se tem a qualidade dele diferente, como a gente viu no outro slide. Essas interações agonísticas, elas são, em regra, relativa a dois animais, ela ocorre de dois em dois, né? Então, isso é muito, muito importante de ver, porque às vezes numa sociedade um animal ele é superior hierarquicamente a outro, mas não ao outro, porque essas relações elas são determinadas de dois a dois, né? E o que vai determinar, então, ali a gente tem a distância mínima, que é aquela distância individual, ele vai sair do caminho, ele vai ameaçar, ele vai atacar, enfim, né? E esse comportamento de submissão, que eu tinha dito para vocês, que ela vai estabelecer essa relação de hierárquica, né? De dominante e subordinado, né? E esses comportamentos, eles devem ser reforçados o tempo todo, né? Dominância e agressividade não é a mesma coisa, tá? Dominância é aquele animal, quando a gente está levando em consideração a relação, então ele é dominante sobre o outro. Agressividade é a tendência que o animal vai ter, maior ou menor, de atacar ou de ameaçar, né? Nem sempre, geralmente o líder não é o mais agressivo. Em outras situações, a gente já vê a inserção de um terceiro elemento nesse contexto aqui, né? Então, a gente tem, por exemplo, ameaça sob proteção, quando a gente tem dois indivíduos aqui em conflito, né? Esse conflito aqui não está sendo possível de ser resolvido. Esse segundo indivíduo, então, se aproxima de um indivíduo maior, mais forte, né? Reconhecido, né? Numa posição maior, hierárquica, e ele continua provocando o outro, e quando o outro responde às suas provocações, esse grande entende que é para ele e acaba conferindo, então, um comportamento em direção a ele, de alguma forma protegendo o segundo, né? Que acaba demonstrando submissão a ele, né? Demonstrando algum comportamento que ele entenda como isso. O apoio mútuo ele vai ocorrer entre irmãos, mas principalmente entre mãe e filhote, né? Em que eles vão se juntar para afugentar um outro indivíduo, né? Ocorre um comportamento interessante aqui que é o tamponamento social, em que, de repente, num conflito entre dois indivíduos, um deles se apropria de um bebê ou de uma criança ali do grupo, como uma forma de se proteger do ataque do outro, né? Esse tamponamento agonístico, então, que isso pode ocorrer em algumas sociedades. O Lawrence, né, que é o pai da etologia, ele publicou um livro chamado Sobre Agressão, e ele disse uma coisa bem interessante. A agressão nos homens e nos animais é resultado de uma tendência herdada e espontânea, cujas propriedades são muito semelhantes aos impulsos biogênicos de comer e beber. O que ele está dizendo com isso? Que a gente tem um impulso agressivo no nosso corpo que é determinado biologicamente. Assim como a gente tem desejo de beber e comer, a gente, se tiver com essa energia muito grande, a gente vai ter uma necessidade humana, né, vital, de expressar essa energia. Na verdade, essa energia agressiva que ele coloca é uma energia que a gente tem
de viver, né? É essa energia que nos dá força para superar os problemas do dia a dia, né? Que dá força para o animal que está com fome procurar seu alimento, que dá curiosidade de conhecer o mundo, de explorar o mundo, né? Então é essa energia que, por exemplo, uma pessoa, um bicho deprimido não tem, né? Essa força de viver, de lutar, né? E que a gente não tem uma necessidade de expressar essa energia. Algumas vezes essa energia ela pode ser canalizada e alguns animais expressar ela com agressividade, né? Considerando humanos, por exemplo, a gente pode aprender a direcionar essa energia agressiva para, por exemplo, práticas de esportes, que é altamente competitivo, ou para outras atividades, como, por exemplo, escrever, desenhar, enfim, né? Uma forma de canalizar essa energia da agressão, não para uma violência, mas de fato a algo que agrega para o indivíduo ou para a sociedade, né? Então, nos animais, esse ataque geralmente ele é estereotipado, né? Ele não é feito de qualquer jeito, né? Ele apresenta ali um comportamento já determinado geneticamente, então ele tem uma sequência de movimentos e posturas que o outro animal entende qual que é a intenção ou o que está acontecendo com ele a partir dessas expressões, né? Então, a função biológica dessa agressividade, obviamente, ela vai ser defesa de território, dos filhotes, né? Alguma forma de organização social. Mas existem algumas outras formas que também desencadeiam essa energia, né, da agressividade que a gente não entende muito bem. Por exemplo, a gente sabe que a dor deixa o animal mais agressivo, a frustração, situações ou estímulos novos, né? E essa energia, conforme ela vai aparecendo, ela precisa ser dissipada, porque se ela for acumulada, ela vai ter que ser dissipada toda de uma vez, e isso pode gerar, de fato, um comportamento violento, né? Então, por exemplo, roer unhas, insultar, são formas de amenizar, né, essa agressão que pode culminar até no ataque de fato ou no próprio suicídio, que também é uma forma de agressão, né? Então, se essa energia ela for se acumulando, então se o animal ou, né, a mesma pessoa for acumulando essas pequenas frustrações do dia a dia, ela vai se enchendo dessa energia agressiva. E diferente, aí sim ela tem uma diferença com o impulso biogênico de comer, de beber, porque se a gente está com muita fome, com muita sede, e a gente ingere um pouco de água, um pouco de alimento, isso ameniza um pouco. No caso da agressividade, não. Ela vai enchendo, 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 e quando ela chega no seu máximo, que ela que se começa a expressar, porque ela vai acionar regiões muito específicas no cérebro, ela vai e ocorre toda de uma vez, né? Como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, que no caso do comportamento instintivo, ele só termina quando acaba. E aí, essa expressão pode gerar, de fato, em consequências muito violentas, como, por exemplo, a agressão contra a criança, né? Como a gente está vendo agora, né? Mais um caso, né? Então, o adulto, ele vai se acumulando dessas energias e quando ele começa a agredir a criança, ele não consegue parar, né? E quando ele vê uma criança muito mais frágil que ele, ela já está morta ou então com lesões muito fortes. Essas alterações fisiológicas que ocorrem nessas situações de conflito, ela é chamada de tensão, né? E é essa mesma expressão que a gente usa, né? Tô tenso, você tá tenso, né? E essa tensão que pode ser desencadeada, né, por diferentes motivos, né? Então a gente colocando aqui no bicho, né, por exemplo, uma superpopulação ou efeitos de lesões, né? E essas respostas, o interessante é que em todos os animais, independente aqui do estímulo, né, que vai desencadear esse impulso agressivo, a resposta ela é muito, muito parecida, porque ela está relacionada com os animais, em todos os animais, porque ela está relacionada com a adrenalina, né, com os vertebrados, né, na verdade, falando aqui. A pele, porque essa adrenalina é um hormônio de ação rápida, ela vai começar a circular muito rápido. Esse sangue vai tirar esse sangue do estômago, de onde ele estiver, e vai colocar totalmente ele nas extremidades, né, para que esse animal possa atacar ou possa fugir. E aí começa a arrepiar a pele ou o pelo, né? Ela começa a secretar as células glandulares começam a secretar, a respiração fica mais rápida e profunda.
Enfim, né? Ela tem um valor seletivo muito grande, mas de fato ela é uma carga bem grande fisiologicamente falando, né? É como se a natureza tivesse criado esse sistema aqui de uso para situações em momentos muito específicos, né? É como se fosse uma estratégia que o animal deveria usar, sei lá, uma vez a cada 6 meses, né? E não como a gente está usando agora, todo dia, toda hora, muitas vezes por dia, a gente está usando esse sistema. E essa própria sistema da suprarrenal ali, da adrenalina, não está aguentando. E muitas pessoas estão entrando, inclusive, em falência desse órgão, né? Do mesmo jeito que ela entra em falência de órgãos relacionados ali com a diabetes, por exemplo, né? Na natureza, as lutas longas assim são raras, né? Porque existe uma lei ali na natureza que a seleção ela vai favorecer os indivíduos que reconhecem rapidamente a sua derrota e não se coloquem numa situação de risco, né? Então, situações como essa aqui da imagem, elas são bem raras, né? Então, por isso a natureza ela instituiu uma competição formalizada, né? Então, os animais possuem um ritual de movimentos e a partir desses movimentos eles conseguem então avaliar a potencialidade do outro e decidir se ele consegue ou não enfrentar isso, né? E pode-se abandonar esse conflito a qualquer momento, aceitando a submissão, a superioridade do outro, e o outro acaba, o vitorioso acaba ficando com a energia agressiva dele ali acumulada porque o outro saiu. E dentre esses elementos, o elemento muito importante é a ameaça, né? Porque a ameaça, ela é um momento anterior ao ataque. Então, nesse momento da ameaça, o indivíduo eles vão demonstrar as suas potencialidades de ataque, né? Quando está ocorrendo uma ameaça, a chance dele atacar é de 50%, ele está em dúvida ainda, né? Então, todo momento que a gente se colocar diante de um outro que nos ameaça, é porque ele ainda não sabe. Porque se fosse para ele atacar, ele já tinha atacado, se fosse para ele fugir, ele já tinha fugido. Ele está no momento ali de dúvida em que ele está checando, né? E ele checa quando ele avalia o outro por esses sinais e ele demonstra para o outro as suas potencialidades para o outro também poder avaliar. Ela é fantástico, né? A ameaça ela acaba sendo um substituto muito importante dessas lutas reais e ela tem um valor evolutivo muito bom, né? Porque ela previne que ocorra essas lutas, né? E existe, então, esses outros mecanismos aqui que são os de redução de lutas, né? Que são as exibições apaziguadoras, que quando o indivíduo percebe que ele não vai dar conta, ele precisa demonstrar para o outro claramente isso, né? Então, exibir o traseiro, por exemplo, é um comportamento que muitas espécies têm, né? Então, ela baixa, né? Se agacha, né? Demonstra essa inferioridade. Solicitar comida é muito comum. Aqui nessa foto a gente tem aves, né? Então, quando as aves elas são muito territoriais, né? Então, quando uma fêmea vai entrar no território de um outro macho, para ele não atacá-la, ela solicita comida, porque isso remete a um comportamento infantilizado, porque quem solicita comida são os filhotes, né? E isso acaba quebrando, então, o comportamento agressivo dele, né? Então, isso é bem interessante, né? Essas posturas elas são muito importantes, né? Então, como a gente pode ver aqui, né? A diferença aqui, no caso de um lobo aqui, numa situação de ameaça, em que a gente vê as orelhas bem levantadas, né? Para ouvir tudo, pelos eriçados, para aumentar o tamanho, olhos, né? Bem atentos, demonstram aqui a potencialidade da sua garra, né, de seus dentes e ainda com o som emitido ainda mostra a sua saúde e vitalidade, né, demonstrando ali as forças dos seus pulmões, né? E quando a gente vê o que está em postura submissa, a gente vê ele com a cabeça baixada, a orelha baixada, pelos abaixados, né, rabinho entre as pernas, diminui de tamanho e mostra a sua vulnerabilidade. E de novo, mostrando comportamento infantilizados, né? Então, os comportamentos infantilizados, eles têm esse contexto, né, de submissão, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, quando a gente vê dois casais namorando, né? Então, são comportamentos bem infantilizados que demonstram, então, esses comportamentos, né? Às vezes, né, dentro do comportamento agonístico, ocorrem algumas atividades deslocadas, né? Então, o animal está dentro do ritual e aí ele acaba indo coçar uma pena. Então, uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas que, na verdade, são sinais sociais que as espécies estão passando e é importante a gente perceber, né? Em algumas espécies, como eu tinha falado em aves, em aranhas também, né?
o cortejo ele acaba sendo uma situação de conflito, né? Porque as aranhas, por exemplo, são super canibais e os machos vão ter que inibir esse comportamento agressivo dela para conseguir copular com ela, né? Então é bem interessante porque aqui no caso das aranhas o macho vai ter que hipnotizar a fêmea, né? Colocar ela no estado de dormência para ele conseguir transferir seus espermatozoides para o receptáculo seminal dela, né? Nas aves que a gente já falou, né? Esse conflito, né, essa luta, esse ritual, ele vai ser mais forte quanto mais importante for esse recurso, né? Como a gente já tinha falado, quando eles forem escassos ou quando houver uma diferença muito grande no valor dentro de cada um deles, né? E quanto maior vai ser o risco, dele perder, né? Ou seja, se ele não tiver aquela comida ou se ele não conseguir se reproduzir naquele momento, vamos supor que é a última chance desse macho conseguir se reproduzir, ele vai dar tudo de si, né? Se ele ainda é um macho jovem, tem muitos anos pela frente, muitas estações reprodutivas pela frente, ele pode estar mais disposto a esperar por um outro momento, né? Como aqui nessa foto, esses animais que têm esses chifres que podem machucar, que têm um alto poder de injúria, são animais que só vão entrar mesmo em conflito se esse recurso for muito valioso para ele, porque o risco dele ali é muito grande, né? Então, de novo, né, os indivíduos mais bem-sucedidos são aqueles que têm a maior chance de se perpetuar nas gerações seguintes, né? Então, se ele se colocar em risco e morrer, acabou todas as chances dele, né? Quando a gente fala de hierarquia, a gente tem também em algumas espécies, como por exemplo a do leão, com a possibilidade dele matar os filhotes, né? Quando um macho muda na sua situação de poder, né? Então ele pode usar desse recurso. A teoria dos jogos, né, é um modelo que se usa para poder entender essas relações e qual que é a melhor estratégia que o indivíduo usa dependendo da posição que ele está tendo nessa população, né? Um modelo interessante que existe é o modelo da guerra do desgaste, né, que foi reportado em moscas, né? Então essas moscas elas se alimentam de fezes, então a partir do momento que um vertebrado coloca suas fezes, essas fezes ainda estão quentes, então eles vão começar numa disparada para ver quem vai chegar nos melhores lugares, né? Os melhores lugares é bem no meio, onde ela é mais quente, né? Ela tem mais substrato. Nas beiradinhas elas vão começando a ressecar muito fácil e é difícil botar os ovos e as chances desses ovos eclodirem também são menores. Então, a primeira corrida que vai ocorrer vai ser com o macho, que para ver se ele chega primeiro e pega um lugar para ficar esperando a fêmea depois, né? Então, o macho, esse modelo da guerra de desgastes, eles têm a ver justamente com quanto mais energia ele tiver, ele maior vai ser a capacidade dele de conseguir chegar nesse local do esterco aqui de melhor probabilidade desse filhote eclodir. A estratégia do gavião tem a ver com aquele em que o recurso é muito importante, tá? Então, esse fracasso na disputa pode ser um fracasso genético. Então, lógico, ele vai dar tudo dele. E a estratégia do burguês é quando o recurso não é tão valioso e ele pode esperar e ele não vai se expor a um risco por conta desse valor. Dois fatores muito importantes na determinação da posse vai ser a idade e o tamanho, né? Lógico, né? Entre um indivíduo filhote e um adulto, o adulto tem mais chance. Entre o adulto e o idoso, o adulto tem mais chance. Entre o jovem e o idoso, o jovem tem mais chance, né? Então a idade ela é importante e o tamanho do indivíduo também, né? Mas existe uma lei na natureza em que a posse é muito importante. E na maioria das lutas severas, elas ocorrem quando os indivíduos chegam ao mesmo tempo nesse local ou diante dessa fêmea, em que ela não tem uma posse bem definida. Geralmente, quando essa posse já está definida, essas disputas elas são bem curtas e se respeita bastante o dono ali, né, desse recurso, ou que chegou primeiro, né? Então, aqui, por exemplo, nesse caso aqui dessas libélulas, né? Os machos eles defendem pequenos territórios, né? Onde vão atrair a fêmea para correr a cópula. Se a posse é duvidosa, eles vão ter uma disputa de guerra de desgaste, em que eles vão começar a voar em torno desse recurso, até que aquele que cansar perdeu, né? Então, aquele que tem mais energia acaba ganhando o recurso, né? Por que que o dono tem uma chance de vencer, né?
Existem 3 teorias. Uma, que eles são melhores lutadores, por isso até porque eles já têm o território. Outra, que seria uma simetria arbitrária, né? Porque, sei lá, já chegou, então é como se já entendesse que ele já tem esse poder, seria algo mais arbitrário. Ou ele tem mais a ganhar com essa luta, porque ele está defendendo o que é dele, né? Então ele valoriza mais aquele local ali, como aquele recurso como dele. Aquele que chegou agora, ele já não tinha nada, né? Então, se ele perder, ele vai continuar perdendo nada. Então, o valor que ele dá não é tão grande assim, né? As exibições ritualizadas, elas são muito bem vistas aqui nos servos, né? É bem interessante, porque quando, então só lembrando, né, no momento fora da excitação reprodutiva, os machos eles ficam nos grupos dos machos, eles se toleram um ao outro, eles não têm esses chifres e vivem de boa ali a estação inteira. Quando vai se aproximando da estação reprodutiva, os hormônios deles vão mudando, eles vão ficando mais intolerantes uns aos outros, eles se isolam, o chifre cresce, e aí quando chega ali o grupo de fêmeas passando por eles, eles vão começar a disputar quem vai ficar com aquele grupo inteiro, né, com todas as fêmeas que estiverem ovulando naquele momento. Então, eles vão começar uma luta para decidir quem que é o que vai ficar com todas elas. Pode ter 20 servos ali, só um vai ficar com elas. A primeira fase dessa ritual, um fica de frente para o outro e começa a rugir. Nesse momento, eles estão demonstrando um para o outro o potencial do seu pulmão, da sua saúde, né? Então, se nesse momento um dos indivíduos perceber que ele é muito mais forte do que ele, está muito mais saudável do que ele abandona a luta nesse momento. Se ele achar que dá conta, eles vão para a segunda fase, em que eles começam a andar um do lado do outro, né? Nesse momento, eles estão avaliando o tamanho deles, né? Eles podem passar muito tempo. Se a diferença for muito grande, eles já decidem logo, né? O menorzinho já viu que o outro é bem maior e ele se manda. Agora, se eles tiverem tamanhos equivalentes, pode demorar horas, dias, para eles ficarem se medindo ali, decidindo se vão passar ou não para a terceira fase, que é a luta de fato. Nessa luta, eles colocam os chifres em contato e ficam tipo uma luta de sumô, de força, né? Então, a terceira é força. E aí, também, se a discrepância for muito grande, mais fraco, logo reconhece e se manda. Se não, eles podem continuar por dias. Essa terceira fase, ela tem cerca de 30% de chance deles se machucarem. E esses espinhos aqui do chifre machucar um deles, né? E causar uma lesão, uma infecção e até morrer. Então, eles só vão entrar mesmo nessa terceira fase se de fato eles entenderem que eles têm chance, né? Então, aqui nesse caso, peso, tentando passar aqui. E aí a gente tem, então, entre as espécies, essas posturas ritualizadas, independente da espécie, né? Então, aqui eu tenho aranhas, besouros, até moscas drosófilas, né? Nessa foto aqui da aranha é bem interessante, porque os machos eles se colocam de frente para o outro, eles tiram os pedipalpos, estiram bem as pernas, as segundas pernas lateralmente, e eles no primeiro momento avaliam o tamanho, né? Eles se medem para ver o tamanho, e se o tamanho for equivalente, aí eles vão também fazendo a mesma coisa, vão um empurrando para o outro e testando a sua força, né? E mesma coisa, se as diferenças forem muito grandes, a luta se define muito rapidamente, se as diferenças forem pequenas, podem demorar dias. Quem vai ter a posse daquela fêmea para a reprodução. E no caso daqueles besouros ali embaixo, eles usam, eles viram, né, eles com as pernas para cima, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma avaliação em peixes, né? Em que o que acontece com eles? Eles nadam lado a lado e com a sua morfologia, com o seu comportamento, eles conseguem também avaliar tamanho e força, né? Que é muito importante aqui para a determinação. Os peixes são muito territoriais também. Então, primeiro eles ficam lado a lado, eles começam a nadar um do lado do outro, vão medindo o tamanho, de repente eles começam a dar rabadas, né, de água assim um no outro para mostrar a força, ficam de frente um com o outro, começam a conferir mordidas até que se define aqui quem que é o vencedor, né? Isso aqui é bem interessante, né? Esse pardal aqui, ele tem uma coisa bem interessante que são os símbolos de status. Então, geralmente, o bicho que já tem um potencial maior de agressividade,
isso está condicionado ao hormônio. A testosterona vai dar para ele mais potencial de agressividade. Então, e o que acontece? O corpo acaba expressando isso em alguma marca no corpo dele relacionado com esse hormônio. E a gente tem aqui nessa população esses dois indivíduos aqui, um com uma mancha bem definida, uma mancha preta bem definida aqui na cabeça, e o outro com essa mancha aqui bem fraquinha, né? Essa mancha preta significa que ele tem muita testosterona e que ele é um bicho altamente competitivo. Então, só os outros animais, só vendo esse sinal, eles já se afastam, né? Então, eles nem se colocam em luta com ele, porque já sabe que vai perder, né? Então, esse sinal evita lutas e tem uma importância muito grande social, diferente lá do outro ali de cima, que o pessoal já não vai dar muita bola para ele. Nas pesquisas foram feito o quê? Foi pintado aquele bichinho ali de cima, né? Foi feita uma mancha nele ali, né? E colocado ele no grupo. E numa outra situação, foi apenas injetado testosterona nele e foi colocado ele no grupo. Nessas duas situações, ou seja, na primeira, ele tem o sinal, mas ele não tem a atitude, né, de ser o líder, de ter liderança ali. E na outra situação, ele tem atitude, mas não tem o sinal. Em nenhuma delas, ele conseguiu sucesso e respeito ali no grupo. Porque, na verdade, vai ser uma somatória do sinal com a atitude, né? Então, esses dois contextos, eles têm uma sinergia que os outros indivíduos reconhecem a sua superioridade, e isso, de fato, é algo que suprime esses conflitos. E a mesma coisa foi visto em uma vespa, em um invertebrado, né? Então, essa vespa, vocês podem ver, ela também tem um desenho na face que dá uma agressividade, né? Uma noção de agressividade maior dela, que é o desenho, né? A coloração da face. Que também é determinada por um hormônio, não é testosterona aqui, né? Porque são invertebrados, é outro hormônio. Mas os pesquisadores fizeram a mesma coisa. Em algumas delas, eles injetaram, ela ficou com atitude, mas sem o sinal. Em outras, eles pintaram, ela ficou com o sinal, mas sem atitude. E quando vem a fraude, os outros indivíduos simplesmente expulsam ela do grupo, né? Como se fosse uma forma de regular o sinal. Porque se ficar dando muita margem para fraude, o que vai acontecer é que, em pouco tempo, isso pode se perder, né, geneticamente, né, e acaba perdendo, então, o sinal que é tão importante ali para o grupo. Eu indico para vocês o macho demoníaco, ele é bem interessante, porque durante muito tempo se acreditava que nos chimpanzés, né, que é o nosso parente mais próximo, né, que a gente avalia o nosso comportamento, que comparando, né, os comportamentos humanos com dos primatas, dos chimpanzés, né, por exemplo, eles tinham um comportamento agressivo que era intermediado por um conflito, mas eles não teriam um sentimento de vingança, né? Por exemplo, a vingança seria algo só humano, né? Desde que lá no grupo da Jane Goodall, eles encontraram um grupo de chimpanzés que eles, né, disputaram normalmente, como eles disputam um território, e depois dessa disputa, cada um vai para um lugar, eles podem até fazer parte do mesmo grupo depois, mas o que aconteceu? Durante anos, eles foram, ao encontrar esses indivíduos dessa briga, desse conflito específico, eles foram matando, né? Mostrando que esse comportamento de matar com crueldade, sem motivo, já existia também ali, já existe ali também com os chimpanzés. A outra situação aqui é o estupro, né? O estupro, ele é um comportamento em que o macho vai suprimir todos os rituais relacionados com a cópula e vai forçar uma cópula. E ele está presente em diferentes espécies, tanto de vertebrados como invertebrados. E ele é uma forma do macho que não tem condições de competir, ele não tem elementos para competir por essa fêmea conseguir copular. Então é uma forma de uma fraude, né? Em que ele vai coagir esse outro indivíduo a copular com ele. A maioria das cópulas forçadas, elas são em grupos, né? Elas vão ter uma cópula em grupo, até porque ele é mais fraco, e ele sendo mais fraco, ele poderia apanhar da fêmea, né? Então ele acaba tendo essa... Mas se ele não tinha chance nenhuma de ter os filhotes, e ele se junta com mais 5 para poder estuprar uma fêmea, ele tem pelo menos uma chance, né? 1 em 5, né? Que ele não tinha nenhuma. E como essa estratégia dá certo, isso acabou ficando incorporado como uma
forma de conseguir se reproduzir. Inclusive, eu registrei isso na aranha marrom, né? Em que o macho, ele simplesmente suprimiu todo o comportamento de cortejo, prendeu ela aqui pelo pedipalpo. Daqui eu não consegui tirar foto, então eu fiz os desenhos, né? Ela tentou fugir, ele puxou ela com as pernas, jogou ela no chão e introduziu os pedipalpos dele numa posição totalmente diferente da que existe para a espécie. Uma coisa muito, muito interessante. A gente tem o infanticídio também, né, como comportamento, como possibilidade de existência, né? Ela pode ocorrer como uma estratégia ali de grupo, principalmente com relação à dúvida da paternidade, né? E a gente tem aquela agressividade voltada para esse desejo de poder, né? Acho que o exemplo mais forte que a gente tem aqui é o leão, o lobo marinho, o leão marinho, né? Em que, como em cada geração vai sendo selecionado o macho mais agressivo, que vai ficar com todas as fêmeas, esse gene da agressividade, da força, da violência, ele acaba ficando muito grande, né? Porque a cada geração vai ser selecionado o mais forte e o mais agressivo daquela geração, na outra, daquela outra. Então, isso vai indo. Então, os machos, eles são muito maiores que a fêmea, são muito agressivos. O comportamento reprodutivo, de fato, aqui é assustador da gente ver. Então, aqui algumas indicações de livro para vocês.